Há muitos jogadores que acabam sendo taxados de ingratos pela maneira como eles deixam determinados clubes. Um jogador que passa por isso em mais de um clube é com certeza o goleiro Felipe. O Felipe ele passou pelo Vitória, pelo Corinthians, pelo Flamengo e em todos esses 3 clubes ele é taxado por alguns torcedores como um atleta ingrato. Você vai entender por que ele tem esse rótulo, o que aconteceu na carreira dele e como ele está agora em 2023 com um fim de carreira, no mínimo, inesperado. Mostro tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para nós entendermos qual foi o rumo que a carreira do goleiro Felipe levou, a gente tem que ir para o início da sua trajetória. O Felipe ele é natural do Rio de Janeiro, ele é carioca. Porém, ele iniciou a sua carreira mesmo, fez base e início de profissional no Vitória da Bahia, que é um time tradicional, mas que é bem longe de onde ele é nascido. Então ele inicia a sua trajetória na equipe do Vitória no ano de 2003. E a princípio ele não joga muito, até porque ele era ainda bem jovem. Ele passa a ter as suas primeiras oportunidades mesmo no ano de 2005, que aí já é o ano, inclusive, que ele acaba indo embora do clube de maneira bem polêmica. O Felipe, ele acabou sendo o primeiro jogador do futebol brasileiro a rescindir contrato com o clube por conta de injúrias raciais. Na época, um dirigente do Vitória acabou cometendo realmente injúrias raciais com o Felipe e por isso ele conseguiu rescindir o seu contrato sem problema nenhum. Claro que o Felipe estava na sua razão porque injúrias raciais é algo que não tem justificativa. Mas alguns torcedores do Vitória não entenderam dessa maneira. Por isso, já foi o primeiro clube em que ele foi taxado de ingrato. Mas enfim, subiu para o profissional, estava no Vitória e o Vitória ao menos deu para ele uma visibilidade para ele poder procurar o seu espaço jogando em outras equipes. Então ele sai do Nordeste e vem jogar no estado de São Paulo, que querendo ou não tem muito mais visibilidade do que o Nordeste e poderia proporcionar para ele grandes oportunidades. Então ele, livre no mercado, acaba assinando com o São Caetano, passa o ano de 2005 no São Caetano e depois, a partir de 2006, ele vai jogar no Bragantino. Só que logo de cara ele não é aproveitado na equipe de Bragança. Ele, a princípio, ele é emprestado para a Portuguesa e só vem realmente jogar pelo Bragantino no ano de 2007. Essa passagem pelo Bragantino ela foi muito importante para o Felipe, porque ele acabou se destacando no campeonato estadual junto com a equipe, e aí acabou que ele chamou a atenção simplesmente do Corinthians. Tudo bem que ali no ano de 2007 o Corinthians não atravessava as suas melhores fases, mas você jogar num time do tamanho do Corinthians, com outra projeção, com um salário muito melhor, foi algo muito importante para a carreira do Felipe. Então, após ir bem no Bragantino, ele assina com o Timão. E em 2007, logo de cara, ele já acaba sendo rebaixado com o Corinthians, mas não por culpa do Felipe, muito pelo contrário. O Felipe, logo que chegou, caiu nas graças já da torcida do Corinthians. Era um goleiro que fazia grandes partidas, defesas difíceis, era um cara que vinha já se identificando com o clube. E aí, mesmo com o Corinthians rebaixado, o Felipe segue no clube para a temporada de 2008. Ajuda o Corinthians a conquistar o acesso de volta para a Série A, e aí tem anos de glória em 2009 e, a princípio, no início de 2010. Em 2009, com o Felipe como titular absoluto, o Corinthians vence o Campeonato Paulista de maneira invicta e vence a Copa do Brasil. Era aquele time que tinha o Ronaldo Fenômeno, Jorge Henrique, Dentinho. Felipe era titular absoluto e vinha fazendo grandes defesas. A torcida do Corinthians gostava muito dele. Mas aí o que acontece? Em 2010 ele volta a se envolver em mais um problema. Como o Felipe vinha se destacando no Corinthians, óbvio que surgiram propostas para ele jogar fora do país. Era um goleiro novo, um goleiro promissor, então a princípio ele recebeu uma oferta para jogar no Genoa da Itália. E o Corinthians aceitou a proposta, ele também aceitou, tava tudo certo. Mas aí o que aconteceu? Chegou a pausa para a Copa do Mundo. Você se lembra, a Copa do Mundo da África do Sul. E a seleção da Itália, que era até então a atual campeã da Copa, havia vencido em 2006, foi muito mal em 2010. Então, depois da paralisação para a Copa, mudou a regra no futebol italiano em relação a jogadores estrangeiros. Eles diminuíram o limite para estrangeiros. Então o Genoa decidiu voltar atrás na negociação do goleiro Felipe. Não queriam gastar a vaga de estrangeiro com o goleiro. E aí melou toda a negociação com o Corinthians. E ainda assim o Felipe queria ir embora. Então acabou que ele teve um desentendimento na época com a diretoria, com o André Sanches e também com o Mário Gobi, porque ele queria ir embora, estava insatisfeito e queria também receber alguns valores pendentes.
E aí o Felipe acabou escolhendo o pior lugar possível para fazer essas reclamações. Ele fez isso ao vivo no programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Ele acabou discutindo ao vivo com o presidente do Corinthians, o André Sanches, e claro que isso não pegou bem, porque pela maneira que o Felipe falou, obviamente ele foi taxado de ingrato, foi taxado de mercenário, e aí depois disso ficou insustentável a sua permanência no Corinthians. Então, mesmo que a negociação com o Genoa tivesse melado, o Corinthians deu um jeito de negociá-lo com outra equipe. Então, ele acabou indo jogar no Sporting de Braga, lá de Portugal. E detalhe, o que fez a torcida do Corinthians taxar mais ainda o Felipe como ingrato e mercenário, por toda a projeção que a equipe deu para ele, é que o Felipe acabou depois processando o Corinthians por conta de direitos de imagem. Ele quis um percentual maior em relação ao que o Corinthians pagava na época, porque o Corinthians estourava nas cotas de televisão e o Felipe não julgava justo receber apenas 5% do que o clube vinha repassando. E até já para dar um desfecho nessa história do Corinthians, no fim das contas, o clube foi condenado a pagar aí quase 3 milhões de reais para o goleiro Felipe por conta desse processo. Então o Felipe foi jogar no futebol europeu, mas por lá ele não teve vida longa. Ele passou pouco tempo na equipe do Braga e logo já voltou para o Brasil. A partir da temporada de 2011, ele voltou ao Brasil agora para jogar no Flamengo. Então, ele jogou em 2 times de massa, primeiro no Timão e agora foi jogar no Mengão. No Flamengo, ele teve um início muito parecido com o do Corinthians. O Fla também não estava nas suas melhores fases, mas o Felipe ele se destacou, fez grandes defesas, ajudou o Flamengo a vencer muitos clássicos, pegou vários pênaltis, então claro que ele caiu nas graças da torcida. Só que aqui no Flamengo ele acabou até dando um pouquinho de azar, porque quando ele estava bem consolidado na posição de titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele acabou sendo depois afastado da equipe, porque ele acabou pegando dengue uma época, perdeu a condição de titular e o Paulo Vitor virou o titular na ausência do Felipe. E acabou que depois, quando ele já estava recuperado, já estava saudável para jogar de novo, ele não conseguiu reconquistar a posição. Então aí depois de um tempo, o Vanderlei Luxemburgo acabou afastando o Felipe da equipe do Flamengo. Após sair do Vitória de maneira polêmica, após sair do Corinthians de maneira polêmica, ele saiu do Flamengo também, de certa forma, pela porta dos fundos. O Felipe ele foi demitido pelo Flamengo no começo do ano de 2015. A princípio, o Felipe, como ele estava afastado, ele queria receber tudo o que ele tinha direito. Queria receber salários, luvas, ele disse que não ia abrir mão de nada que ele tinha a receber e não queria nenhum acordo com o Flamengo. Então por isso no começo de 2015 o advogado dele acabou anunciando que ele havia sido demitido pelo Flamengo, mas ainda tinha valores a receber. Só que é o seguinte, ele foi demitido, mas as tratativas ocorreram de maneira amigável, pelo menos dessa vez as tratativas ocorreram de maneira amigável. E sendo bem sincero, acabou que essa passagem pelo Flamengo foi o último momento de destaque da carreira do Felipe. Ele teve 2 momentos de alta, no Corinthians e depois no Flamengo, porque depois que ele deixa o clube rubro-negro, novamente de maneira polêmica, os clubes já começam a olhar para ele com outros olhos. E aí ele começa a rodar por clubes de menor expressão, por muitas vezes sem conseguir jogar direito, até ele chegar onde ele está hoje. Então depois do Flamengo, ele fica um tempo sem clube, vai jogar no Figueirense, depois ele volta ao Bragantino, fica de novo um tempo sem clube, vai pro Boa Vista, lá do Rio de Janeiro, fica de novo sem clube, vai pro Uberlândia, lá de Minas, aí ele tem uma rápida passagem pelo futebol da Hungria. Depois, volta pro Brasil para jogar no Botafogo da Paraíba, Taubaté em São Paulo, Paraná. Aí, em 2023, ele chegou a ser emprestado agora pro Capital, que é uma equipe lá do Distrito Federal, mas o empréstimo durou 2 meses e ele está de volta agora à equipe do Paraná. Então vocês puderam ver. É um goleiro que era um bom goleiro, fazia grandes defesas, teve grandes oportunidades jogando por 2 times que têm as maiores torcidas do país, porém ele sempre deixou os clubes de maneiras conturbadas. Por isso que, por muitos torcedores, especialmente os do Corinthians, ele é taxado como ingrato e como mercenário. Ele inclusive já comentou esses rótulos para a imprensa, ele deu uma entrevista legal há um tempo para o GE, onde ele comentou que ele é taxado de mercenário e de ingrato, mas as pessoas não sabem o que aconteceu de verdade nos bastidores. Então é isso, hoje em dia o goleiro Felipe, ele tá com 39 anos, está no Paraná, mas já vai caminhando, obviamente, para o seu final de carreira. Agora eu queria saber de você, aqui nos comentários, qual é essa grande lembrança do goleiro Felipe. Teve algum momento dele no Corinthians, no Flamengo, em algum outro clube, que acabou te marcando? Pelo menos para mim, como eu sou de São Paulo e assistia muitos jogos do Corinthians pela Globo de São Paulo, o que me marcava muito era o narrador Kleber Machado, que fazia as narrações da Globo,
ele toda hora gritando quando o Felipe fazia uma defesa. Isso foi o que acabou mais me marcando. O Felipe era um bom goleiro e acabou tendo uma boa passagem realmente pela equipe alvinegra. Infelizmente, a maneira que ele saiu acabou realmente não sendo muito legal. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!